Olá a todos. Bom, o vídeo de hoje vai ser bastante interessante, galera, porque eu já estava querendo falar um tempo sobre a questão sobre como um campo magnético reduzido pode afetar a saúde humana, pode afetar a parte biológica do corpo humano. E esse conteúdo aqui tá legal, tá? Esse conteúdo a gente vai falar um pouco sobre o que tá aqui nele e diz algo assim muito interessante. Vamos lá. Diminuição do campo magnético da Terra afeta a nossa consciência de grupo, pode afetar a consciência coletiva das pessoas. E a gente vai ver o porquê nesse vídeo aqui, certo? Talvez eu estenda o que eu tô falando nesse vídeo aqui em outros vídeos, tá? E assim, é uma dica de pesquisa para todo mundo, é bom todo mundo pesquisar, estudar um pouco sobre o assunto. Obviamente, como sempre faço, eu vou deixar o link na descrição desse material aqui, tá bem interessante, tá? Claro, a gente sempre tem que avaliar as informações, mas esse artigo tá legal e assim, creio eu que deve ter artigos similares a esse por toda a internet. Então vamos lá. O ciclo solar 24, que é o ciclo solar contando até 2024, certo? Combinado com o enfraquecimento do campo magnético da Terra, pode ter graves consequências para os sistemas climáticos, como a gente está vendo no mundo, concordo, e assim como afeta o humor dos humanos inconscientes, certo? Isso aqui a gente vai ver que tem um fundo de lógica, realmente pode afetar o humor das pessoas. Claro, isso depende muito de pessoa para pessoa, certo? Pode acontecer efeitos colaterais diversos com o enfraquecimento de um campo magnético. As pessoas estando em um ambiente com um campo magnético reduzido, certo? Algo desse tipo aí. E é o seguinte, ó, continuando aqui. O Sol é um gigantesco aglomerado de energia de plasma que banha os planetas do sistema solar com calor, luz, radiação ultravioleta e partículas eletricamente carregadas. Bom, esse conteúdo aqui específico, ele tá pondo essas coisas com a premissa de que a Terra é um globo, tá no modelo do globo, mas se a gente for parar para pensar no modelo de Terra plana também é válido isso, porque o Sol realmente ele é o ponto focal do plasma, então podemos dizer que o Sol ele é plasma, tanto em um modelo quanto o outro, tá? E planetas, a gente sabe que no modelo de Terra plana, planetas são estrelas errantes, certo? São luminárias que estão fazendo parte do firmamento. Então, esse vento solar, na visão deles, na visão aqui do conteúdo, né? Esse vento solar que nos banha diariamente, contendo elétrons e prótons, modifica a vida na Terra, afetando cada ser vivo de alguma forma, certo? No caso, eles acreditam que é os ventos solares, né, do Sol no modelo do globo. Eu acredito que é a pressão do plasma no próprio modelo de Terra plana, quando o campo magnético vai enfraquecendo. Bom, então tanto em um modelo quanto o outro tem explicação, certo? Mas o modelo que eu defendo é o modelo plano estacionário. O Sol ele tem um ciclo de atividade magnética com um período aproximado de 11 anos. Interessante saber isso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o enfraquecimento do Sol e o raio azul. Quem não assistiu, assista. Interessante, tá? Nesse intervalo de tempo, o Sol passa por um máximo e mínimo de atividade solar, certo? Máximas com muitas manchas solares, explosões e eventos de ejeção de massa, né? Claro, como eu falei, na visão deles, eles estão colocando isso aqui com a premissa do modelo do globo, tá? Tudo bem, cada um tem um ponto de vista, não vou criticar. Mas assim, eu defendo o outro modelo e acredito que essa questão do Sol tem a ver com o enfraquecimento dele, como a gente vê nos dias de hoje. Hoje o Sol está mais esbranquiçado. Há uns 30 anos atrás ele era mais amarelado. Então a gente pode ver que aconteceu uma evolução no Sol. Eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto, linkando com a questão da inversão do campo magnético. A gente vai ver que certas coisas desse conteúdo aqui faz sentido, certo? Dá pra gente filtrar algumas coisas e esse conteúdo pode nos agregar algumas informações. Bom, o ciclo climático de 100 anos e suas fases não são precisamente iguais. O ciclo pode se contrair até 70 anos ou expandir para 120. O ciclo é dividido em uma fase quente e uma fase fria, cada uma com um período úmido e seco. Como eu falei, tudo na Terra, já falei aqui várias vezes no canal, tudo na Terra e no universo é cíclico no meu ponto de vista, não linear como muitos pensam. Bom, como as pessoas são afetadas pelo clima, os ciclos do tempo produzem padrões semelhantes de comportamento e eventos na história durante as mesmas fases do ciclo climático de um século. Olha só que interessante, isso bate com coisas que eu já falei aqui no canal. Realmente, ó, os ciclos do tempo eles produzem alguns padrões semelhantes de comportamento e eventos, ou seja, isso reforça
aquela narrativa de Eclesiastes, desculpa. Aquela narrativa de Eclesiastes na Bíblia que diz o seguinte, ó: não há nada de novo debaixo do sol, ou seja, tudo que ocorreu no passado voltará a ocorrer no futuro. Por quê? Porque basicamente todas as civilizações, todas as gerações que já passaram pela história, elas vão viver os mesmos eventos praticamente, eventos semelhantes, certo? E isso tudo é para não ser injusto, certo? Tudo isso é para ser justo, para as pessoas verem que o mundo é mau realmente e que o único que nós podemos confiar é o Criador. Então a gente pode ver que é tudo um aprendizado. A gente está aqui na Terra sempre para aprender, estamos em constante aprendizado, certo? Porque nós seres humanos não sabemos de nada, percebe? O único que sabe de tudo verdadeiramente é o Criador. Bom, o ciclo solar 24 começou por volta de 2008, segundo aqui o artigo, né? E seu pico estaria em torno de maio de 2013, previsto por modelos de computador ser um dos mais fortes, né, em séculos. Especificamente 30 a 50% mais forte do que o último, que começou quase um ano atrasado. Então, segundo um modelo aqui de computador, em torno de maio de 2013 era para estar no pico desse ciclo aí. Pois bem, o professor Raymond Wheeler, da Universidade do Kansas, ele, depois de compilar 20 séculos de registros históricos, ele concluiu, a partir de seus estudos, que existe um ciclo de 100 anos de mudanças climáticas que influencia os assuntos humanos de maneira profunda. Olha só. Então, vocês percebem como tá fácil o raciocínio, como tá gostoso discutir em cima desse conteúdo, porque ele traz muitas coisas reveladoras. E para vocês verem aqui, ó, esse professor ele concluiu que a partir dos estudos dele existe um ciclo de 100 anos de mudanças climáticas. Pergunta: será que as mudanças climáticas que a gente está vendo hoje, acontecendo em várias partes do mundo, que eu já fiz até vídeos sobre algumas delas aqui no canal, será que isso faz parte, esses acontecimentos, será que fazem parte desse ciclo aqui também? É uma pergunta. Vocês lembram do vídeo que eu fiz, acho que semana passada, daquela catástrofe climática de 536, o Ano das Trevas? Onde basicamente tudo foi coberto pela neve, certo? E foi uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, que a ciência hoje em dia não tem explicação. Então uma pergunta que eu faço: será que esse evento também está incluído nesse ciclo climático, nesse ciclo aí de mudanças climáticas? É uma boa pergunta e é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, bastante interessante. Gostei dessa conclusão que esse professor aqui chegou. Bom, então vocês podem ver que é um assunto bastante interessante. Aqui está dizendo que essa questão influencia os humanos de maneira profunda, ou seja, sempre influencia os humanos. Lembra do vídeo que eu fiz sobre a catástrofe climática de 536, o Ano das Trevas? Foi considerado o Ano das Trevas por quê? Porque estava acontecendo uma nevasca gigantesca, uma nevasca assim, impressionante. Essa nevasca tomou conta praticamente da Europa e boa parte talvez do mundo, acredito eu. E naquela época boa parte da civilização humana vivia ali, vivia na Europa, vivia naquela latitude específica que eu já falei em alguns vídeos também, a latitude 33, bastante interessante. E acontecia também fomes, acontecia várias coisas assim que impactavam as pessoas diretamente. Por exemplo, lavouras eram destruídas, o plantio, a colheita, né, era difícil dos agricultores, né, se tinha algum sistema de agricultura naquela época, que eu acredito que não, mas a lavoura era tudo destruído. O sol, essa neve bloqueou a luz do sol por 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses, como dizia lá no conteúdo, ou seja, trouxe doenças, pestes, fome. Então essas coisas realmente podem impactar os humanos, e com o campo magnético reduzido, tipo assim, as pessoas podem começar a ficar loucas, certo? Algumas pessoas podem começar a adotar padrões de comportamento fora do comum, que não era no feitio delas, e aí começam a acontecer coisas estranhas. Bom, eu acho que eu vou dar uma pesquisada sobre esse professor aqui na internet, sobre o nome desse cara. Aconselho todos vocês a pesquisarem também. E é o seguinte, galera, esse conteúdo aqui, ele é maior do que isso, tá? Esse conteúdo que eu tô lendo, ele não é só isso aqui, tá? Ele é mais extenso. Só que como já deu 9 minutos e meio de vídeo, eu vou fazer isso. Eu vou estender o que eu tô falando nesse vídeo nos próximos vídeos, lendo as próximas partes desse conteúdo aqui. Talvez eu faça mais uma parte ou duas sobre esse assunto. E talvez eu pesquise mais, estude mais sobre essa questão e faça mais vídeos. E é bastante interessante. Bom, muito obrigado a todos que me acompanham. Muito obrigado a todos pela paciência. Vou ficando por aqui.
Por hoje é isso, muito obrigado a todos. É bom pensar nesse assunto e estudar um pouco, certo? Pois bem, até mais.